Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e este é mais um TBT da TV aqui no canal do Observatório da TV no YouTube. Nesta semana celebrando o aniversário de duas versões de uma mesma história, as duas com muito sucesso e muito importantes na trajetória da teledramaturgia brasileira. Mulheres de Areia, feita há 50 anos pela TV Tupi e há 30 anos pela TV Globo. Vamos lá? Agora chegou o momento do meu pedido de sempre. Você que acompanha o nosso canal já está mais do que acostumado seguramente. Compartilhe os nossos vídeos com aquela pessoa que você acha que pode gostar deles, certo? Curta, dê o seu like, deixe o seu joinha. Inscreva-se no canal se você não tiver feito isso ainda. E assim, se você marcar no sininho, todos os vídeos que a gente publicar, você vai ser avisado quando eles entrarem no ar. E comente aqui sugerindo temas não só para o TBT da TV, como também para os nossos outros programas, todo dia de segunda a sexta, sempre um diferente. Mulheres de Areia é uma criação da Ivani Ribeiro, que é uma das nossas novelistas mais consagradas, falecida em 1995. Recentemente nós fizemos aqui um In Memoriam sobre ela, se você não viu, está fácil de encontrar aqui nas playlists dos vídeos do canal. E Ivani Ribeiro escreveu muitas novelas de sucesso em várias emissoras. Chegou à TV Globo só em 1982, mas antes disso passou pela TV Bandeirantes, pela TV Tupi e também pela TV Excelsior. Mulheres de Areia é uma dessas novelas de muito sucesso e muito celebradas até hoje. Foi levada ao ar pela TV Tupi a versão original dessa novela entre 26 de março de 1973 e 5 de fevereiro de 1974. Portanto, quase um ano no ar, com 253 capítulos, um pouco menores do que os de hoje, um outro ritmo, uma outra maneira de contar a história, mas de qualquer maneira, um trabalho bastante árduo. E essa novela foi tão longa na época, não só porque era um tempo de histórias mais longas, mesmo na TV Globo havia novelas bastante longas, Irmãos Coragem durou um ano, O Homem que Deve Morrer durou também quase um ano, Selva de Pedra, todas da Janete Claire, né? E Mulher de Areia fez muito sucesso, elevou a audiência da TV Tupi na faixa de 8 da noite, na qual ela era exibida. Isso fez com que ela ficasse quase um ano no ar. Nessa novela, nós temos como as duas personagens centrais duas irmãs gêmeas, iguais na aparência, mas muito diferentes na personalidade, no caráter e no modo de ver as coisas. São as gêmeas mais famosas da nossa teledramaturgia, eu acho que posso falar isso sem medo de errar, né? A Ruth e a Raquel. Ruth é a boazinha e Raquel é a má. Elas eram interpretadas na versão original da TV Tupi pela Eva Vilma, que teve nesse trabalho um dos maiores sucessos dela da sua carreira na televisão, Eva Vilma, que nos deixou faz pouco tempo, né, em 2021. Com 87 anos de idade, já havia feito muito sucesso antes dessa novela e seguiu nos anos seguintes, sempre com trabalhos brilhantes. Elas por Elas, que está aí no Globoplay agora, é uma das muitas mostras disso, enfim. Na TV Globo, quem interpretou Ruth e Raquel foi a Glória Pires. Em 1993, essa novela teve 203 capítulos levados ao ar do dia 1º de fevereiro até 25 de setembro, na faixa das 6 horas, com direção do Wolf Maia e também do Carlos Magalhães e do Inácio Coqueiro. Na TV Tupi, o diretor da novela era o Edson Braga e a supervisão cabia ao Carlos Zara, que acumulava esse trabalho com a interpretação do mocinho, do papel central masculino da novela, que é o Marcos, que é muito amado pela Ruth e que a Raquel passa a perna na irmã e toma esse namorado dela, casa-se com ele e todo mundo acaba muito infeliz, porque a Raquel não gosta dele, gosta de outro, o Marcos no fundo gosta da Ruth e a Ruth sofre, quer ver aquele rapaz muito feliz ainda que ela não esteja ao seu lado, como a irmã atrapalha que ela possa estar.
Eu vou contar aqui um resumo da história da novela. Infelizmente a gente não pode se alongar muito, vocês conhecem como a gente faz aqui os nossos vídeos do TBT e os outros todos. E vou relacionando os intérpretes dos personagens nas duas versões. Existem algumas diferenças de uma novela para outra e eu vou explicando também no decorrer aqui do nosso TBT da TV. A família de Ruth e Raquel mora numa cidade litorânea, uma cidade de praia, que na TV Globo tinha o nome de Pontal da Areia. E elas são filhas da dona Isaura, que era Lucy Meireles na TV Tupi, Laura Cardoso na TV Globo. Essa é uma mulher um pouco ambiciosa, que se identifica muito mais com o estilo, digamos assim, da Raquel. E filhas também do seu Floriano, que é um pescador de poucas letras, muito humilde, de muito bom coração, que se revolta com as maldades da Raquel e gosta muito mais, por isso mesmo, da Ruth. Esse personagem foi interpretado pelo Silvio Rocha e pelo Sebastião Vasconcelos. Nessa cidadezinha existe um núcleo dos pescadores, que são os amigos deles ali no vilarejo, ligados a esse trabalho diário de pescar, principalmente camarões, em alto mar. E quem não tem o seu próprio barco, que é a maioria deles, é obrigado a trabalhar para um homem muito mau que os explora sem ter limites. O seu Donato, que era o Ivan Mesquita e foi depois o Paulo Goulart. Seu Donato tem 2 enteados. Ele já é viúvo e se casou com uma mulher que era viúva, ficou viúva e tinha 2 filhos. A moça, a Glorinha, que era a Ana Lu Grassi, e depois foi a Gabriela Alves, por quem o seu Donato tem uma atração, ele quer se casar com essa enteada, e um rapaz um pouco mais velho que a Glorinha, que tem problemas psicológicos, problemas mentais, digamos assim, mas é uma pessoa muito inteligente e muito sensível, com um grande talento, especialmente para esculpir estátuas e outros tipos de imagens na areia, o Tonho da Lua, que é um personagem que marcou tanto a carreira do Gianfrancesco Guarnieri, que o interpretou na TV Tupi, quanto a carreira do Márcio Frota, que o viveu na Globo. Para fazer esse personagem, outros 2 atores fizeram testes em 1992 para 93, quando a novela foi ser refeita. Além do próprio Marcos Frota, Eduardo Moscovis e Irving São Paulo entraram na disputa para viver o Tonho da Lua. E Marcos Frota levou a melhor, mas esses outros 2 atores também ganharam papéis na novela. Já falaremos deles. O pai de Marcos Assunção, que era o Carlos Zara, e na TV Globo foi o Guilherme Fontes, era um homem muito rico, prepotente, arrogante, preconceituoso, um déspota, um nazista, como era chamado por uma das suas filhas, né? Chamado Virgílio Assunção, Cláudio Correia e Castro e Raul Cortez. Na TV Globo, Virgílio Assunção, além de ser tudo isso que eu falei e um homem muito rico, era também o vice-prefeito da cidade do Pontal de Areia. O prefeito era Breno, seu cunhado, interpretado pelo Daniel Dantas, irmão de Clarita, a mãe do Marcos, e da Malu, que é a Viviane Pasmanta. Esse Breno foi interpretado pelo Daniel Dantas. Clarita, na TV Tupi, era Cleidiácones, a mãe do Marcos, e da Malu, que era Maria Isabel de Lisandra. Malu, uma jovem muito rebelde, que detestava o pai, tinha uma revolta muito grande contra ele, porque ela o considerava o grande responsável pela sua infelicidade, disparada pela morte do noivo dela, por quem ela era muito apaixonada. Então ela fazia todo o possível para aborrecer esse pai, para fazer com que ele sofresse mesmo. Armava situações para prejudicar o pai. Não gostava do pai. E o Breno, ele não é um personagem originalmente de Mulheres de Areia. Breno, o prefeito de Pontal de Areia, vem de uma outra novela da Ivani Ribeiro, não só ele, como vários outros personagens. Essa novela se chama O Espantalho. Foi escrita para os estúdios Silvio Santos, exibida em 1977, primeiro pela TV Record em São Paulo, depois pela TVS no Rio de Janeiro, ambas emissoras das quais Silvio Santos era proprietário total ou parcialmente, e
ganhou reprises no decorrer do tempo, na TV Tupi, no próprio SBT, mas o eixo central dessa novela, O Espantalho, foi incorporado a Mulheres de Areia da Globo. E por que isso? Porque as duas novelas se passam em cidades litorâneas e em 20 anos, de 1973 para 1993, o ritmo das novelas era outro. E a autora sentiu a necessidade de não necessariamente criar personagens novos, mas engordar um pouco ali, engrossar o caldo da história de Mulheres de Areia com um outro elemento da sua própria obra, então ela escolheu para isso o Espantalho. E tem outros personagens que vêm do Espantalho que nós vimos na Globo em Mulheres de Areia. A questão que envolve o prefeito é que ele quer defender a cidade, defender a população da cidade de um grande contágio pela água do mar que está contaminada. Pode gerar uma série de doenças de pele, cólera, enfim. Só que é claro que muita gente não pensa na saúde pública e na boa intenção do prefeito, que está somente cumprindo a sua obrigação, e quer mais é que os banhos sejam liberados, porque o que interessa a elas é o dinheiro, o turismo, o comércio, que vai ser prejudicado com uma interdição das praias, porque o turista vai a uma cidade litorânea para tomar banho de mar. Se não tiver praia, se não tiver mar, eles vão lá para quê? Vão para outra cidade, é claro. É isso que pensa Virgílio, que se faz de grande amigo de Breno, pagou seus estudos, é cunhado dele, né? Mas insufla comerciantes e membros da população de Pontal de Areia para ficarem contra o Breno e, quem sabe, derrubarem esse prefeito e ele, Virgílio, assumir o poder na cidade. Ele que é dono de um hotel lá, chamado Pousada da Praia, administrado por um gerente chamado Rosendo, que é o Toi Bressani, mas muito ambicionado esse cargo de gerente é por um outro funcionário, um puxa-saco, Santiago, que é o papel do Marcelo Mansfield. Pois bem, em Mulheres de Areia, nós temos o elo dos dois vilões, o Virgílio, que era o Cláudio Correia e Castro, como eu disse, e de Mulheres de Areia, o Rafael, o Jardel Filho, que cumpria essa função do vice-prefeito ambicioso que insufla a cidade contra o prefeito cunhado dele, que é o Breno, interpretado pelo Fábio Cardoso em O Espantalho. E a mulher dele, mulher do Rafael, irmã do Breno, se chamava Corina, e era Natália Timber. Entre essas figuras da população de Pontal de Areia, que se dividem entre o apoio e a posição contrária ao prefeito Breno, nós temos um casal, claro, como não poderia deixar de ser, a Tônia, que é dona de um bazar, interpretada pela Andréia Beltrão. Em O Espantalho foi Teresa Amaio, e um outro comerciante por quem ela é muito apaixonada, Juca, que é o Rolando Boldrin, que na TV Globo virou Joel Evandro Mesquita, dono de um restaurante chamado Estrela do Mar, salvo engano meu. Ivani Ribeiro não gostou muito da interpretação que o Evandro Mesquita deu a esse personagem, o Joel, antigo Juca. E com cerca de 2 para 3 meses de novela, o Evandro Mesquita saiu de Mulheres de Areia e deu lugar a um outro personagem, que era um primo dele, Victor, vivido pelo Oscar Magrini, e que havia sido o primeiro namorado do par romântico do Joel, a Tônia. E eles então passam a formar esse novo par, digamos que ele faz as vezes do Joel. Joel era um dos comerciantes que se sentiam prejudicados pelo prefeito com a interdição das praias, uma questão de saúde pública que foi politizada. E outro comerciante, esse um pouco mais manipulado pelo Virgílio do que a média, também se colocava a favor da liberação das praias, que era o Zé Pedro, pai da Tônia, vivido pelo Carlos Zara. Esse personagem foi interpretado pelo Walter Stewart em O Espantalho. Como eu disse no começo aqui do nosso TBT, a Raquel acaba roubando o namorado da irmã, da Ruth. Ela se faz passar pela Ruth, ela seduz esse rapaz, o Marcos, acaba se casando com ele para a infelicidade da irmã. Mas ela não gosta do Marcos. Aquilo ali foi um meio que ela arrumou para entrar para a sociedade, para ser rica, ter uma vida boa, um marido respeitado, um bom sobrenome.
E isso não passa incólume aos olhos dos pais do rapaz, o Virgílio e a Clarita, nem a Malu. Todo mundo entende que ela casou com ele por ambição. Mas aquele casamento vai se desenrolando, embora, na verdade, a Raquel goste mesmo é de um grande safado que não vale muita coisa, o Vanderlei, que é interpretado pelo Paulo Betti na versão da TV Globo, e na TV Tupi era o Edgar Franco. Nessa novela original Mulheres de Areia da TV Tupi, ele, Vanderlei, é que era o dono de um hotel na cidade onde a história se desenrola. Função essa que foi transferida para o Virgílio no remake. Vanderlei, a certa altura da novela, acaba sendo assassinado. E o público vê uma cena na qual ele está na sua cama, num quarto do hotel onde ele mora, e ele leva um tiro da Raquel. Então, para todos os efeitos, o que pode tê-lo matado é esse tiro e a gente acha que foi a Raquel que matou. Só que, na verdade, ele já estava morto quando ela dá esse tiro nele. Então, quem foi que matou o Vanderlei? Cria-se um mistério quando isso é constatado. Vanderlei era um tipo conquistador, um tipo galinha, embora ele dissesse gostar muito da Raquel, tinha um relacionamento com ela. E, no decorrer da novela, para se vingar de ter sido deixada de lado, uma noiva que o Marcos tem, filha de um sócio do Virgílio, a Andréia, que era a Márcia Maria na TV Tupi, e a Karina Pérez na TV Globo, ela tem um relacionamento com o Vanderlei para fazer pirraça, para ver se consegue reconquistar o Marcos, enfim, mas isso não dá muito certo. O Vanderlei acaba sendo assassinado na TV Tupi por uma jovem chamada Luzia, que era a Carmen Marim, e na Globo pela Vilma, que é a Denise Milfon. Não é a mesma personagem nas duas histórias, mas o motivo pelo qual essas personagens cometem o crime é o mesmo. Elas se sentem humilhadas, usadas e jogadas fora pelo Vanderlei e o matam para se vingar, para tirar essa diferença. O pai da Andréia, o sócio e amigo do Virgílio desde a infância, desde a juventude, chama-se Sampaio, que era o Newton Prado e o Adriano Reis. Ele era casado com uma mulher fútil, fofoqueira, que imitava a Clarita em tudo, chamada Baby, na primeira versão, interpretada pela Carminha Brandão, e Julieta, um nome que ela odiava e preferia ser chamada de Juju, era Anissete Bruno, na segunda versão. E isso marcou muito quem viu essa novela, porque ele, especialmente, gostava muito de espizinhá-la, o Sampaio, chamando-a de Julieta. Mas não foi isso que você tinha me dito antes, Julieta? Juju! Você sabe que eu odeio esse nome, Sampaio. Juju! Ai, mamãe, mas também não é pra tanto. O seu pai faz pra me provocar, porque ele sabe que eu odeio esse nome horroroso, Julieta. O nome é Juju. E a Anissete Bruno, como sempre, fez brilhantemente esse papel. Além da Andréia, eles tinham uma outra filha mais ajuizada, mais centrada, que não dava nenhum trabalho, a Carola, que foi a Lisa Vieira na primeira versão e a Alexandra Marzo na segunda. Carola, no começo da história, se interessa bastante por um rapaz rude, do interior, que trabalhava numa fazenda do Virgílio, Alaor, que foi o Antônio Fagundes na TV Tupi e o Humberto Martins depois. Mas o Alaor acaba envolvido pela Malu, inicialmente num plano de um casamento só para afrontar o Virgílio, e depois, apesar dos temperamentos muito fortes de ambos, esse casamento arranjado acaba se tornando um romance com possibilidades de dar certo, caso ambos cedam, quando for o caso. Ele é o único rapaz que consegue dominar o gênio da Malu, muito revoltada pelos traumas da sua juventude. Então a Carola acaba se envolvendo romanticamente com um jovem médico que estudou um tempo no exterior e agora vai clinicar em Pontal de Areia, o Zé Luiz, que foi o Humberto Magnani na TV Tupi e o Irving São Paulo na Globo. Zé Luiz é irmão de César, o advogado e amigo de Virgílio, que foi Rolando Boldrin primeiro e Henri Pagnoncelli depois. César tem um papel importante no passado de Ruth. Ele foi o seu primeiro grande amor, ele engravidou a Ruth
e fez com que ela abortasse, que ela não tivesse essa criança. Isso foi um trauma para ela, que ficou reclusa, não quis saber de amor, até conhecer o Marcos, que lhe foi roubado pela Raquel. César fica noivo de Arlete, uma sobrinha do Virgílio, que é a Márcia Maria, aliás, a Márcia Maria não, a Maria Estela, na primeira versão, e a Thaís de Campos na segunda. Uma moça muito boa, muito doce, que a Malu até apelida de Samaritana, justamente porque ela faz o bem, quer ver todos bem, ajuda todo mundo, enfim. E a Arlete acaba atraindo a atenção do Sampaio, que não gosta da Juju, ou da Baby, como queira, e tem um mal de saúde, diabetes, uma coisa assim, mas ao contrário da esposa, que o vê como um moribundo, que a qualquer dia vai estar morto e ela precisa se arranjar para quando ele não estiver mais entre nós, Sampaio ainda tem muita lenha para queimar e ele se deixa levar realmente pelo interesse, pela paixão que surge pela Arlete, e acaba formando um par com ela no decorrer da novela. É um par pelo qual até a gente torce assistindo a Mulheres de Areia. Tônia, a personagem que eu disse que é da Andréa Beltrão e que vem de O Espantalho, é alvo de um assédio muito forte desse vice-prefeito que quer ser prefeito e que odeia o prefeito e que não está nem aí para a cidade e quer que libere as praias. O Virgílio, no caso da versão da TV Globo. E ele chega a organizar com os comerciantes que são contrários à interdição das praias a feitura de espantalhos que simbolizam o prefeito, usando roupas parecidas, um bonezinho vermelho como o do Breno. Isso para fazer uma chacota, né? O espantalho dos turistas. Na novela da TV Record, TVS, TV Tupi, enfim, o Espantalho, o vilão Rafael, que equivale a esse personagem, é assassinado. Na TV Globo, Virgílio não é assassinado, mas ele sofre um infarte fulminante depois de uma série de estresses e de problemas por causa do seu modo de fazer as coisas, muito a ferro e fogo, como os personagens chegam até a dizer na novela, quer que tudo seja do seu jeito, é arrogante, prepotente, ele acaba sofrendo um infarte ao se deparar um dia com o espantalho. Esse espantalho que faz com que ele morra do coração é a Tônia, que faz isso para se vingar, não só dos assédios que ela sofre dele a novela toda, mas também da morte do seu irmão pequeno, o Reginho, que era um menininho chamado Fabrício Bittar. E, em O Espantalho original, era o Walter Magalhães, salvo erro da minha parte. Né? E havia essa coisa de se fantasiar de espantalho, mas no caso não foi a Tônia, foi o pai dela, o Zé Pedro, que, como eu disse, era o Walter Stewart. De Mulheres de Areia, o que a gente pode tirar para tentar explicar um pouco esse grande sucesso que justificou não só um remake, como várias reprises, enfim. É uma história muito simples, mas que é calcada em grandes interpretações. Os dois elencos reunidos para a novela são muito bons. E especialmente a atriz que interpreta as gêmeas, primeiro Eva Vilma e depois Glória Pires, esbanjou talento não só na primeira parte da história, quando as duas irmãs têm um jogo de uma passar a outra para trás e a Raquel se casa com o Marcos, enfim, mas mais ou menos na metade da novela, um pouquinho antes, um acidente faz com que uma das irmãs seja dada como morta. É a Raquel. Só que a Ruth acaba assumindo a identidade de Raquel. Ela é confundida com Raquel, enfim, e vai levando aquela farsa adiante. Porque nisso ela tem até uma oportunidade de viver, então, ao lado do homem amado, que ele foi usurpado pela irmã. Só que a verdadeira Raquel não está morta. E a única pessoa que fica sabendo disso por um bom tempo é a sua mãe, que ela sabe que ela pode contar com a dona Isaura. Enquanto isso, ela vai arquitetando um plano para voltar e se vingar da irmã que roubou o seu lugar, né? Isso faz com que a expectativa por essa volta da Raquel nos mantenha ligados nessa trama enquanto nós acompanhamos Ruth fingindo que é Raquel
e sendo desmascarado aos poucos ali em pequenos detalhes, como o jeito de pegar nas coisas, o jeito de falar, o jeito do cabelo, o comportamento, beber, não beber, comer, não comer, reagir dessa forma ou daquela, as atitudes daqueles que a cercam, enfim, né? E rendeu muitas cenas que são muito lembradas, essa relação tumultuada entre as irmãs, a Ruth e a Raquel, especialmente quando ela volta, que uma dá um tapa na cara da outra, né? Isso é uma coisa, não é a primeira cena em que uma dá um tapa na outra, mas é uma cena muito interessante porque mostra que agora o final da novela vai pegar fogo com a volta de Raquel ao convívio daqueles que a acreditavam morta e com a Ruth desmoralizada, mas com motivos para ter tomado a atitude que tomou de se fazer passar por Raquel. Tem outros personagens, né? Uma história muito rica, alguns egressos de O Espantalho, alguns modificados de Mulheres de Areia da TV Tupi para Globo, um elenco muito rico. Mas tem um especialmente que vale a pena a gente citar, que é o Alemão. Foi vivido pelo Serafim Gonzalez na primeira versão e pelo Jonas Bloch na segunda. Isso me lembra uma curiosidade que no ano seguinte foi feito um outro remake de novela da Ivani Ribeiro, que foi A Viagem, com o mesmo diretor, o Wolf Maia. E ele escalou novamente o Jonas Bloch para fazer um papel que tinha sido do Serafim Gonzalez na versão original, que é o Ismael, um homem de muito mau caráter, marido da Estela, que ele manda Diná, né? Pois é. Alemão é um comerciante, ele tem um barzinho, uma birosca na praia e não muitos anos atrás era marinheiro e numa das viagens ele conheceu a Clarita e os dois se envolveram, se apaixonaram, se interessaram, mas a Clarita era casada com o Virgílio, né? Salvo erro da minha parte, na versão da TV Tupi ele era um antigo namorado da Clarita com quem ela não se casou porque casou com o Virgílio. E na TV Globo, ela o havia conhecido durante uma viagem, já casada com Virgílio e já mãe dos filhos. Salvo erro meu. E esse casal pode ser feliz de novo, tentar viver alguma coisa, caso a Clarita se separe do Virgílio. Mas ele não quer que ela se separe antes que o filho, o Marcos, se separe da Raquel. É uma forma que ele tem de mantê-la sob o seu jugo. E ele tratava muito mal essa mulher. Tratava mal todo mundo à sua volta, mas especialmente na criação do Raul Cortez, quem assistiu a novela se lembra que era praticamente um bordão. Ele falava toda hora com ela, por favor, Clarita, por favor, cala a boca, Clarita. Esse por favor, Clarita, é muito bem. Ele dizia por favor para todos, mas o por favor, Clarita, por favor, é identificável por todo mundo que assistiu a novela, né? Eu assisti quando criança, revi algumas vezes ao longo desses anos, e esse por favor, Clarita, todo mundo lembra na primeira ouvida. E o Serafim Gonzalez, que interpretou o Alemão na TV Tupi e viveu um outro personagem na TV Globo, que é o Garnizé, um dos pescadores ali ligados a esse núcleo, que tinha também o Chico Belo, que é o Joel Barcelos, a das Dores, que é a Lu Mendonça, a das Dores não, a do Carmo, o Servilho, que é o Antônio Pompeu, enfim. Serafim Gonzalez foi o responsável, nas duas versões de Mulheres de Areia, pelas estátuas de areia, pelas esculturas, que na novela quem fazia era o Tonho da Lua. Era o Serafim Gonzalez que fazia. A versão da TV Tupi era gravada em Itanhaém, uma cidade aqui do litoral sul de São Paulo, a mais de 100 quilômetros da capital. Não é muito perto, mas também não é muito longe. Itanhaém virou um recanto turístico ainda mais forte por causa da novela. E é lembrada até hoje por conta das gravações de Mulheres de Areia lá. E a versão da TV Globo foi filmada, teve cenas filmadas fora do Rio de Janeiro, especialmente em Maçambará, onde ficava a fazenda que foi usada como fazenda do Virgílio e que já havia sido, por exemplo, fazenda do Francisco Coco em O Salvador da Pátria, uma novela de 1989, do Lauro César Muniz, né? E a cidadezinha do Pontal de Areia, enfim, era gravada próximo de Paraty, num distrito não muito distante de Paraty, no litoral aqui entre São Paulo e Rio, uma cidade que já pertence ao estado do Rio. E é muito encantadora a forma como a Ivani Ribeiro, que é uma grande novelista, muito hábil, muito talentosa, relaciona esses personagens em conflitos que
tem o seu peso, claro, tem a sua seriedade, mas ao mesmo tempo são levados com uma certa leveza, apenas ficando mais fortes e mais intensos, digamos assim, quando ela deseja que a gente tenha um choque e que a narrativa vai virar para outra coisa. Então as revelações vão sendo feitas aos poucos, às vezes nós públicos sabemos de certas coisas e os personagens não, então ficamos na expectativa de ver em que aquilo vai dar, né? Ivani Ribeiro era realmente muito hábil e responsável que foi pela nova versão da novela, junto com Solange Castro Neves, a sua colaboradora, ela sem dúvida contribuiu muito para que 20 anos depois, Mulheres de Areia tivesse o êxito que teve, um ibope de novela das 8, mesmo sendo exibida às 6 da tarde. E claro, um elenco fantástico que tem na Glória Pires, na sua criação da Ruth Raquel, um grande momento que não ficou nada a dever à criação da Eva Vilma, guardadas as devidas proporções, uma criação tão saudada e tão respeitada que Regina Duarte, que ganhou o troféu imprensa como a melhor atriz do ano de 1973 pelo seu trabalho na novela Carinhoso, ao receber o seu prêmio, disse que ficava muito feliz e agradecia, mas o repassava a Eva Vilma, por Mulheres de Areia, porque ela sim, nesse trabalho, tinha feito por merecer. Então isso nos dá uma dimensão de que também entre a classe artística, esse é um grande trabalho que merece ser celebrado. E o TBT da TV, apesar do seu tempo curto, está aqui para isso. 50 anos da primeira versão de Mulheres de Areia, logo mais vamos completar, e 30 do remake da TV Globo, estamos completando agora em fevereiro. Semana que vem nós estamos de volta, eu agradeço a vocês sempre pela audiência. A versão da TV Globo está no Globoplay, para quem não conhece, acompanhe, confira, logo mais quem sabe pode ser reprisada de novo, inventam uma terceira para fazerem, enfim, vamos aguardar os acontecimentos. Um abraço e até a próxima. Tchau!